Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. Testemunhando aos principados. No último capítulo, estudamos como o ministério da graça de Deus é revelado por intermédio de Cristo e foi esclarecido por meio do ministério de Paulo. O versículo seguinte do nosso estudo, Efésios 3:10, acrescenta uma razão significativa e notável para tal. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A maioria dos evangélicos aprende como testemunhar para outras pessoas depois de sua conversão. Mas quantos são ensinados sobre seu chamado de testemunhar a principados e potestades, poderes e autoridades nas regiões celestiais? Como fazemos isso? Satanás tem se vangloriado desde a queda do homem no jardim, pois até a joia da criação de Deus, o homem, quando teve a escolha entre o bem e o mal, preferiu o mal. Mesmo depois da cruz, sua vanglória continuou, declarando que Deus pode escolher perdoar os homens por seus maus caminhos, mas que ele realmente não pode transformá-los. Ele até mostra à Igreja como prova de que, dada a escolha, a humanidade irá preferir os caminhos de Satanás e não os de Deus. Mas antes do final, haverá uma Igreja sem ruga e nem mácula, sem qualquer corrupção no seu coração, que provará durante todo o tempo e para toda a criação, até para os principados e potestades, que o bem, em última análise, prevalecerá sobre o mal. Atualmente, Satanás está se vangloriando de como até o primeiro homem e a primeira mulher, no mundo perfeito, preferiram pecar. Entretanto, a noiva do último Adão, a noiva de Cristo, viverá em um mundo imperfeitíssimo e contra a oposição de toda a humanidade caída. Preferirá obedecer. Ela ficará firme pela verdade e a justiça sem concessões, e fará com que as trevas retrocedam pelo poder da luz que lhe foi dada. Quando a Igreja finalmente fizer isso, todo o céu, inferno e terra contemplarão a beleza da santidade revelada por ela. Os homens da terra olharão para aqueles restaurados ao que foram criados para ser e serão atraídos por essa luz, sabendo que a sua natureza deveria ser assim. As mulheres do mundo olharão para a dignidade, a nobreza, a graça das mulheres santificadas da Igreja, e saberão com certeza que também foram criadas para ser assim. Até principados e potestades, ou poderes e autoridades admirarão a graça, a beleza da santidade revelada pela Igreja. Será ainda mais espetacular quando isso acontecer nos tempos de maiores trevas. Este é o nosso chamado. O Senhor não morreu simplesmente para nos salvar das consequências do pecado, mas do próprio pecado. Se a sua salvação estiver operando continuamente em nossas vidas, cresceremos em todas as coisas para sermos como Ele. Este é um dos pontos centrais da carta aos Efésios, que veremos se revelando cada vez mais enquanto continuamos. É fácil desanimar quando olhamos para um mundo que está degenerando em trevas crescentes, e até a Igreja parece estar fazendo o mesmo. Contudo, você pode ter certeza de uma coisa: há milhares e milhares que não escorregam na corrupção. Estão crescendo continuamente na graça e na sabedoria do Senhor, e sua revelação iminente para o mundo não apenas espantará o mundo, mas irá abalar as regiões celestiais. Como o Senhor exorta por meio de Isaías: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor,
e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Isaías 60, 1, 5. O versículo seguinte do nosso estudo, Efésios 3, 11, dá continuidade a ser uma testemunha a principados, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é, obviamente, uma parte importante do plano de Deus e, portanto, devemos levá-la a sério. Ela põe-nos em contato com a perspectiva de que nossas ações na Terra podem ter consequências significativas na dimensão celestial. Quando amadurecemos em Cristo na dimensão espiritual, a intenção entre terra e céu deve se tornar cada vez mais real para nós. Entretanto, o aspecto mais importante está enunciado nos próximos versículos. Efésios 3, 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. O livre acesso com confiança ao Pai não significa acesso arrogante. Nossa ousadia e confiança são sempre no sangue de Jesus, não na nossa justiça. Nem é por quem somos em Cristo, mas por quem Ele é em nós. Quando a ousadia está baseada em nossas próprias atitudes ou posições, corremos o risco de uma queda terrível, que é sempre o resultado do orgulho. Foi o que aconteceu com o príncipe do ar e com os principados e potestades do mal nas regiões celestiais que caíram com ele. Mesmo assim, o fato de nós sermos de tamanha importância para o Pai que podemos entrar com confiança na sua presença, à vontade, permanecendo humildes, sempre reconhecendo que nossa justiça e posição diante dele são somente pelo sangue de Jesus, também é um testemunho para os principados e potestades, ou poderes e autoridades. Também é verdade que, porque nossa ousadia e confiança estão na cruz, seremos ainda mais ousados e confiantes do que se tentarmos ficar na nossa justiça ou força. Aqui devemos separar orgulho e fé, a verdadeira humildade da falsa. O orgulho está focalizado em nós, no que fizemos ou em quem pensamos que somos. A fé está sempre focalizada em Deus, no que Ele fez e em quem Ele é. Quando Deus é a fonte da nossa ousadia e confiança, nunca seremos arrogantes. Por isso é-nos dito em 1 Coríntios 13, 4, 5. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Por esta razão, a maturidade cristã verdadeira é refletida pela ousadia e a confiança em todas as coisas que podem ser incompreensíveis para aqueles que não conhecem o Senhor. Contudo, essa ousadia, tendo a graça e a dignidade da verdadeira humildade que não procura seus interesses, não é arrogante nem presunçosa. Como alguém que contemplou verdadeiramente a cruz não se humilhar diante dela? Como pode alguém que contemplou quem ele é agora e onde ele se assenta acima de toda autoridade e domínio, não se humilhar diante dele? Se ele, que habitava em tamanha glória, humilhou-se para se tornar homem por nós, sem mencionar o sofrimento que passou nas mãos dos homens, como podemos deixar de ser ainda mais humildes? Somos humilhados porque Ele é verdadeiramente digno de toda honra, glória e domínio. Presumirmos que merecemos alguma coisa em comparação é um engano terrível e básico, mas somos ousados porque Ele nos amou tanto.
Temos ousadia e acesso confiante ao Pai porque sabemos que Ele nos ama. Pode parecer elementar, mas muitos cristãos têm um conceito do Pai como sendo o Deus do Antigo Testamento, que nos teria destruído há muito tempo se não fosse a expiação na cruz. Nisso esquecemos que foi o Pai quem amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para a nossa salvação. Jesus refletiu perfeitamente o Pai enquanto esteve na terra, e toda a compaixão que ele teve pelos pecadores e oprimidos foi um reflexo direto da compaixão que o Pai teve por nós. Deus é amor, e por causa do seu amor podemos estar ousadamente diante dele e saber que ele não apenas nos aceitará, como desejará que nos aproximemos dele. Quando percebemos seu amor e a obra completa da expiação para cobrir nossas transgressões, podemos chegar diante do Senhor com a mesma ousadia, independentemente de termos sido bons ou maus. Não estamos indo pela nossa própria justiça, e seu sacrifício foi suficiente para pagar nosso pior pecado. Portanto, aprendemos a correr para ele quando pecamos, e não a fugir dele. Apenas dele podemos receber a graça de que necessitamos. A força suprema de todo cristão será determinada pela nossa disposição de usar o acesso que nos foi dado ao trono de Deus. É aqui que a verdade em que cremos torna-se a vida que vivemos. Nós começamos a vir pela graça de que precisamos. Depois, aprendemos a ir pelas necessidades dos outros. Quando crescemos, começamos a ir a Ele apenas para estar com Ele. Lembre-se de que não temos de esperar ser maduros ou perfeitos para nos apresentarmos, mas diante dele amadurecemos e somos aperfeiçoados. Porque até o Filho de Deus veio, manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Um dos maiores testemunhos de todos, até para principados e potestades, é andarmos em poder e autoridade do chamado tão do alto que somos filhos e filhas de Deus, cordeiros com o Rei dos Reis, e ainda permanecermos humildes. Nada pode ser maior testemunho de que a redenção tenha realmente cumprido seu propósito na nossa vida do que a restauração do nosso relacionamento com Deus e de uns para com os outros.